Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário, ou quase diário, né, sobre NBA aqui no YouTube, né? Tem dias que não tem dias que não tem pauta, mas sempre que tiver pauta, vai ter Swish TV Show aqui para você. Hoje temos pauta, temos assunto, vamos falar sobre a rodada de ontem da NBA, né, domingão recheado de jogos, não tão recheado assim, mas tivemos alguns jogos interessantes. Vou dar uma passada pela rodada. Edição de segunda-feira, vocês já estão acostumados, né? Uma edição um pouquinho mais curta. Nem musiquinha de abertura tem, porque eu preciso, né, me adiantar para voltar para casa, né? Todo domingo eu venho para casa dos meus pais, né? Algo que faz parte da minha rotina. Eu tenho que vir ver os velhos no domingo. Só que isso acarreta no quê? Em eu ter que acelerar as coisas. Por quê? Porque eu tenho que pegar carona pra vir e pra voltar, né? E no caso, eu tenho que pegar carona pra voltar pra minha casa hoje. Então, o programa de hoje, como normalmente vai ser um pouquinho mais rápido, mas conteúdo não vai faltar, né? Aqui a gente faz aquela rapidinha de qualidade, né? Aquela rapidinha gostosinha. Então, vamos pra edição de hoje. Antes, só quero lembrá-los da parceria do canal com a Centauro, né? A Centauro chegou para ser a parceira do canal nessa temporada. Lá você encontra as mais diversas promoções nos mais diversos produtos, como por exemplo aqui, ó, você vai ter o Nike Team Hustle D12 saindo por 34% de desconto. Essa aqui é a versão infantil. Você tem o Giannis Immortality 4, que eu sempre falo, né, um dos meus tênis de basquete favoritos, saindo por 29% de desconto. Você vai ter o que mais aqui? O que mais a gente encontra? Ó, Nike Precision 7, cara. 45% de desconto aqui pra você, ó. Essa colorway linda. Cara, muitas opções, ó. Luca 4, Sabrina 1. Ó, mais um Nike Precision 7. Cara, muita opção boa. Jordan Luca 77 saindo por 24% de desconto. Camisa Jordan saindo por 42% de desconto. Cara, aqui desconto é mato. Desconto é mato e você pode ter um desconto ainda maior. Basta utilizar o cupom SWISH10 na hora de fechar sua compra, que você garante mais 10% de desconto. Então, vai na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos e não se esqueça, cupomzinho SWISH10 para dar aquela moral no desconto e para dar aquela moral para mim também, né? Porque usando o cupom você, né, ajuda o canal, porque uma pequena parte do valor do produto que você comprar usando o meu cupom volta pro canal para manter, né, toda essa estrutura maravilhosa. E para me ajudar a pagar as contas também, né? Pagar a internet, pagar a luz, pagar a água, né? Pagar minha dietinha. Você acha que o projeto Skinny Swish se banca como? Pô, tem que gastar, porra! Inclusive, marcas de suplemento, marcas de marmita fit, quiser chegar com patrocínio legal, pô, vem. Pode vir. Porque o que eu tô gastando de suplementação é brincadeira, pô. Eu falo, né, cara, você abre o meu carrinho ali do Mercado Livre, pô, parece que eu sou o Renato Cariani, pô, parece que eu sou o Ciban. É só suplemento, pô. É whey, é creatina. Porra, tá maluco, pô. Tô focado, hein? Tô focado. Projeto Skinny Swish segue, né? Segue bem. Me acompanha no Instagram que de vez em quando eu solto algumas das atualizações do projetinho por lá, tá bom? Mas enfim, vamos aqui começar a edição de hoje, roda a vinhetinha e aí na volta a gente vai começar a falar sobre os jogos de ontem da NBA. Beleza então, pessoal? Deixa eu botar aqui na tela pra vocês. Deixa eu ver se tá aqui. Opa, aí, beleza. Vamos lá, pessoal. Começando, né, com o jogo que abriu a rodada de ontem. Milwaukee Bucks contra Houston Rockets. Jogo lá no Fiserv Forum. Duelo entre Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo, né? Giannis contra Alperen Sengun também. Esses dois que estão começando a criar uma rivalidadezinha, hein? Se enfrentando aí também no basquete de seleções. Tá legal. Rivalidadezinha legal. Jogo rolou. Puta jogo, tá? Jogo bom pra caramba. Um jogo onde o Milwaukee, até os últimos 3 minutos, vinha sendo melhor, né? Vinha dominando. Não dominando, mas vinha controlando bem o jogo.
né, tendo um bom desempenho na defesa, tendo um bom desempenho no ataque, Giannis completamente imparável, Kyle Kuzma vindo bem do banco, Cole Anthony vindo bem do banco, o time fluindo bem. Só que aí chegou nos últimos 3 minutos, irmão, tudo desandou, né? O Giannis começou a errar tudo, né? Errou 4 lances livres ali no final do jogo que foram fundamentais para o resultado final. A defesa não teve resposta ao Kevin Durant, não teve resposta ao Alperen Sengun. Sengun que na última jogada ali, né, tirou o Giannis pra nada, né? Até mostrei no vídeo que eu soltei ontem do jogo a jogada. Não vou mostrar aqui de novo porque não quero tomar copyright. Mas, pô, assista, né? E o Sengun tirou o Giannis pra nada. E aí, pô, Giannis errou tudo, o Houston acertou tudo. O Doc Rivers, na minha opinião, errou na lineup pra fechar o jogo, né? Acho que ele botou uma lineup muito baixa pra enfrentar um time com Sengun e com Kevin Durant. Faltou altura no final. Tanto que algumas das jogadas mais importantes de Houston no final do jogo foram em cima de jogadores mais baixos, né? Foi a end one do Durant, foi aquele arremesso que o Durant acertou no mid-range, faltando 1 minuto e pouco pra acabar, que foi em cima do Ryan Rollins, né? Um arremesso que deixou o Houston na frente. Então acho que o Doc Rivers errou, o Giannis errou pra caramba, e no fim, Houston, mesmo não fazendo um grande jogo, mesmo tendo vários problemas no ataque, vários problemas na defesa, né? Não foi uma grande atuação do Houston, mas por conta dos erros de Milwaukee e pela competência do Durant e do Alperen Sengun no segundo tempo, Houston saiu vencedor, 122-115. Houston chega à sua 6ª vitória na temporada e Milwaukee a sua 4ª derrota, apenas a 2ª jogando em casa. Destaque do jogo, Kevin Durant, depois de um primeiro tempo problemático, ele fez um segundo tempo gigante, terminou com 31 pontos, 7 assistências. Foi realmente, cara, absurdo o segundo tempo do Durant, muito decisivo. Alperen Sengun também fez um jogo muito forte, jogou muito bem. Inclusive, né, por falar na rivalidade dele com o Giannis, cara, o Alperen Sengun ontem, ele defendeu pra caralho o Giannis, tá? Números aqui de NBA Stats Info. O Alperen Sengun se tornou o primeiro big na temporada a limitar o Giannis a menos de 40% em matchups 1 contra 1. Né, o Giannis tentou 11 arremessos contra o Sengun, acertou só 4 e cometeu um turnover. Né? Em compensação, o Sengun, quando marcado pelo Giannis, teve 75% de aproveitamento. Então, assim, duelo muito bom entre os dois, duelo vencido pelo nosso querido turco. E é isso. Né? Uma vitória que não foi bonita, não foi vistosa, mas venceu. Né? Vitória é vitória. E vitória fora de casa contra um bom time do Bucks vale bastante. Então, bom resultado para Houston, resultado ruim para Milwaukee, ainda mais considerando que jogou melhor durante o jogo inteiro, né? Tava em casa, então gostinho bem amargo aí na boca do Milwaukee Bucks. Quem venceu sem nenhuma dificuldade ontem foi o Knicks, né? Na batalha de Nova York, que virou o massacre de Nova York, né? O Knicks meteu 134-98 contra o Brooklyn Nets. Um jogo muito tranquilo, o Nets não esboçou nenhum tipo de resistência contra o Knicks. Né? Karl Anthony Towns foi o cestinha com 28 pontos e 12 rebotes. Jalen Brunson veio para 19 pontos e 7 assistências. Anunoby 19 pontos ali, né, para ele também. Essa foi a 4ª vitória seguida do Knicks e a 6ª jogando em casa. Knicks que não sabe o que é perder jogando no Madison Square Garden. Boston Celtics e Orlando Magic, nesses dois que estão se enfrentando toda semana, né? A sensação que eu tenho é que Celtics e Magic já se enfrentaram umas 15 vezes na temporada, pô, loucura. Ontem, de novo, eles se enfrentaram e, de novo, a gente teve vitória do Celtics, 111-107. Belíssima atuação do Anthony Simons, 25 pontos em 23 minutos, jogou pra caralho o Anthony Simons. 5 de 8 na bola tripla. Jaylen Brown também fez um jogaço, 27 pontos para ele, sendo muito importante ali no final do jogo. Derrick White com 21 pontos também foi fundamental. Matou uma bola de 3 gigante ali no clutch. Ele e o Jordan Walsh, né, mataram 2 bolas de 3 que selaram a vitória do Celtics ali no final. E aí, cara, mais um resultadaço para esse Celtics que segue competindo, né? 5ª vitória aí pro Celtics, 6 derrotas.
E mais um jogo muito decepcionante do Orlando Magic, que na minha opinião é a maior decepção da temporada até aqui. Tanto a nível de resultados, né? São 4 vitórias e 6 derrotas, né, na temporada. São 3 derrotas em casa, campanha negativa jogando em casa, né? Time assim, resultados horríveis. Mas principalmente em desempenho, cara. O desempenho desse time do Orlando Magic tá muito aquém do esperado, né? Eu que era um dos grandes entusiastas desse Orlando Magic pós-chegada de Desmond Bane, não tanto quanto o Mesa, né? O Mesa ali da Toco TV tava e segue botando o Orlando Magic como um candidato à final de NBA, né? Pra mim ele, né, se passou um pouquinho. Eu não falei isso pra ele no Switch Convida, que eu não queria constranger o convidado, mas pra mim, Orlando Magic na final da NBA é uma loucura. É uma loucura, né? Mas assim, pô, Mesa, calma aí. Mas eu era um entusiasta, né? Ainda acho que o Orlando Magic vai começar a jogar bem. Acho muito difícil que um time com esse material humano não jogue bem em algum momento na temporada. Acho que o Magic vai dar uma clicada, mas tá demorando mais do que eu esperava. Eu já esperava um Magic começando a temporada bem. E, né, passar longe de ser isso a realidade, né? O time não tá bem, não tá performando. E os resultados estão aí, né? Na verdade, não estão aí, né? Quem segue performando é o gigante, né? O OKC Thunder jogando em Memphis conseguiu reverter uma desvantagem de quase 20 pontos e venceu, né, a sua 10ª partida na temporada. Vitória por 114-100. Shai Gilgeous-Alexander com mais uma atuação de MVP, né? Jogou pra caralho, 35 pontos pro Shai. 7º jogo seguido dele marcando mais de 30 pontos. Ele marcou mais de 30 em 10 dos 11 jogos que ele disputou na temporada. E detalhe, maior parte dos jogos nem pisando em quadra no último quarto, né? Então assim, o Shai tá jogando muito, ele foi fundamental pra virada, né? Fez um terceiro quarto inacreditável. E aí com ele jogando nesse nível, com a Ajay Mitchell jogando pra caralho. A Ajay Mitchell se colocando como um fortíssimo candidato a Six Man of the Year, hein? Fortíssimo candidato, 21 pontos pra ele. Chet Holmgren também fez um ótimo jogo, 21 pontos. Com tudo isso acontecendo, o Thunder conseguiu aí a vitória, conseguiu a grande virada, né? Chegou à 10ª vitória na temporada, apenas uma derrota até aqui. E o Memphis Grizzlies, que vinha, né, de uma vitória, vinha acabado de encerrar, né, sua sequência de derrotas, perde, né, dessa forma, tomando a viradaça em casa. 7ª derrota do Memphis na temporada. E de novo o Ja Morant muito mal, né, cara? Mais um jogo péssimo do Ja Morant, que, né, vinha de um jogo bom contra a Dallas. Ontem, cara, jogo ridículo, cara. Ridículo. A temporada do Ja Morant, ela tá sendo bem ruim, né, velho? Tipo, acho que desde o ano de calouro, eu não vejo um Ja Morant tão mal, né? E o ano de calouro do Ja Morant foi bom. Mas quando você pega números assim, cara, é um Ja Morant com 19 pontos de média. 8 assistências e 4 rebotes, pô. 35% de field goal. 15 para 3 pontos. Tá muito feio, cara. Tá muito feio. E o pior não são só os números, não é só o aproveitamento, é a atitude dele, ou a falta de atitude, né? A gente tá vendo um Ja Morant arremessando mais de 3 do que infiltrando. Né? O Coast to Coast trouxe aqui os números, ó. Ele tá numa sequência, o Ja Morant, tá numa sequência de 5 jogos arremessando menos de 50% nos arremessos, tá? 5 jogos abaixo dos 40%. Segundo o Coast to Coast, ele não tem uma sequência tão ruim assim arremessando desde novembro de 21. Desde novembro de 21. E sobre a questão dele estar arremessando mais de 3 do que infiltrando, isso é estatístico. Dos 135 arremessos que ele tentou na temporada, 54, mais de um terço, foram arremessando de 3 pontos. Onde ele está acertando só 15%. Então, assim, além dele estar sendo minimamente agressivo, assim, tá sendo muito pouco agressivo, no que ele tá se propondo a fazer, que é arremessar de 3, ele tá horrível, né? Horrível, sacou? Então, cara, assim, é
É triste, velho. No fim é muito triste ver o Ja Morant jogando do jeito que tá. Na minha opinião, ele tá forçando uma troca. Ele tá jogando de sacanagem. E quem tá pagando por isso é o Memphis, né, cara? Porque, pô, ganhando por 19 contra o atual campeão, o time toma essa virada com o seu franchise player jogando de forma covarde, né? E nem covarde, mas assim, de forma... Covarde não é a palavra, mas de forma displicente. Saca? Pô, mano, você tem... Assim, você tem um dos caras mais atléticos da NBA na sua mão. Você tem um dos jogadores mais agressivos da NBA na sua mão. E esse cara, ele não tá sendo agressivo. Ele tá arremessando de 3, que ele não faz bem. Não faz sentido, bicho. Não faz sentido a forma como o Ja Morant tá jogando. A única explicação que eu tenho é, ele tá jogando de sacanagem. Ele tá forçando uma troca. Essa é a explicação que eu tenho, cara. Feio, cara. Realmente feio ver o Ja Morant. Eu, assim, o cara querer uma troca, o cara querer ser trocado, mano, eu acho que é do game, beleza. Mas existem formas e formas de você fazer isso. Tá ligado? Quer ser trocado? Irmão, chega na coletiva e fala, eu quero ser trocado. Não quero ficar aqui, eu quero ser trocado. É muito mais digno você fazer isso do que você ficar jogando sacanagem. Tá ligado? Quer ser trocado? Pede troca e fica afastado. Até o time te trocar. Eu acho muito mais justo do que você ficar jogando sacanagem, mano. Tá ligado? Enfim, é só meu pensamento também. Quem sou eu pra, né? Pra falar alguma coisa, mas, mano, se é o franchise player do meu time, eu acharia ridículo. Eu ficaria puto. Puto. Pede troca logo, irmão. Fica aí falando mal da comissão técnica. Chega na coletiva e fala, seguinte, gente, eu quero ir embora, quero ser trocado. Memphis, me troca. Quero ir embora. Porra, ridículo, cara. Ridículo. Com todo respeito. Enfim. Quem não tá sendo ridículo é o Detroit Pistons, né? Detroit Pistons tá jogando bem pra caramba. Ontem enfrentando um bom time de Filadélfia, liderado pelo ótimo Tyrese Maxey. Detroit Pistons saiu com a vitória, jogando fora de casa, hein? Jogando fora de casa. Detroit venceu 111-108. Mais um show de Cade Cunningham. Mais uma atuação gigante do Cade Cunningham. 26 pontos, 11 assistências. Fazendo mais um clutch time de almanac. Conseguindo diversas big plays no clutch. Né? Teve ali um pôster em cima do André Drummond que colocou o Pistons na frente. E faltando ali menos de 20 segundos para acabar, ele puxou um fadeaway lindo que recolocou o Pistons na frente de novo e basicamente selou a vitória. Então, mano, clutch, cara. Clutch, decisivo. Segundo o NBA Stats Info, ele é o jogador com mais pontos no quarto período nessa temporada, tá? É o com mais pontos, são 68 pontos em quartos períodos nessa temporada. Ele lidera, né, o Detroit Pistons, que venceu 8 dos 10 primeiros jogos de uma temporada pela primeira vez desde 2003. Tá? Ele tem 179 pontos em segundos tempos. Só o Shea tem mais pontos que ele em segundo tempo. Só o Shea. Tá ligado? São 41 assistências totais em segundos tempos. Só o Jokic tem mais do que ele. São 63 cestas certas em segundos tempos. Só Jokic tem mais. Só o Jokic e Giannis tem mais que ele. Não, perdão. Só o Giannis tem mais que ele. Só o Giannis acertou mais cestas em segundos tempos do que o Cade Cunningham. É absurdo. Ele tem 63, o Giannis tem 65. E é o único jogador com médias de 15-4 e pelo menos um estoque em segundos tempos na temporada até agora. Stocks é steals e blocks. É o único. Com 15 pontos e 4 assistências, assim. Ele é surreal, cara. Ele é surreal, ele está sendo surreal, né? E é muito legal, né? Porque quando eu falei antes da temporada começar, que o Cade Cunningham brigaria por um top 4, top 5 pra MVP, me tiraram de maluco, né? Falaram que não, que é loucura, e tá aí. E tá aí. Né? Quando eu for fazer a minha corrida de novembro, que vai sair no começo de dezembro, o Cade Cunningham provavelmente estará no top 4, top 5. Ele estará. É fato. Se ele se mantiver jogando do jeito que tá. E eu acho difícil ele cair de rendimento, porque, mano, a tendência é esse time só melhorar.
tá ligado? O time tá muito bem, cara. Tá muito bem, eu gosto muito desse estilo do Detroit Pistons, esse basquete mais old school, tá ligado? Jogando por dentro, sem muito arremesso de três, forçando mais bolas ali no garrafão, sendo agressivo, físico. Eu gosto, cara. Eu gosto desse estilo. E o Cade Cunningham tá, mano, tá brilhando. Né? O Jalen Duren também tá fazendo uma temporadaça ontem, de novo flertando com 2020. Temporadaça do Jalen Duren. Mas o Cade, sem dúvida alguma, ele é o grande nome, é o grande responsável pelo Pistons. Tá nessa fase, cara. 8 vitórias nos 10 primeiros jogos, 6 vitórias seguidas na temporada, né? Se mantendo, né? Fazendo a manutenção da sua liderança no leste. Que início, hein? Que início do Pistão da Massa. Sobre Filadélfia, cara, tipo, jogo duro, jogo difícil. Né, o Maxey fez o que dava, 33 pontos, 7 assistências pra ele. Não teve um grande aproveitamento, mas acabou que ele teve que ter mais volume de jogo, né? Então, natural o aproveitamento dele não ter sido tão bom. Né, o Maxey que, né, juntamente do Luka Doncic, são os únicos jogadores na temporada com médias de mais de 33 pontos e mais de 8 assistências. Né, o Maxey tá com 33,2 pontos e 8,2 assistências de média. O Maxey, se não me engano, ele é o segundo em pontos na temporada e tá no top 5 de assistências. Tipo, é um início fulminante do Maxey. Ontem ele jogando com aquele uniforme do Sixers preto, né? Ali do Iverson. Cinema, hein? Cinema. O torcedor do Sixers que não fica emocionado vendo o Maxey usando aquele uniforme, jogando do jeito que ele tá jogando, é maluquice, pô. Maluquice, loucura, né? E ele e o Cade ontem travaram, né, duelos muito legais, né, duelos individuais muito legais. Pô, foi um puta jogo, mano. Você que não assistiu esse jogo, vai assistir o condensado, mano. Pega pra assistir o condensado, porque, mano, foi jogaço. E o Cade Cunningham é um absurdo de jogador. Sou fã do Cade Cunningham. E aí a gente teve, né, pra finalizar a rodada, a gente teve o Golden State vencendo, né, o completamente desfalcado Indiana Pacers por 114-83. Golden State também, né, tava desfalcado, tava sem o Curry, mas em comparação ao Pacers, pô, brincadeira, né, o Pacers tava sem todo mundo, pô. Sem todo mundo, tanto que o destaque do Pacers foi o Jay Huff. Só por aí você já tira uma base, né? Então, assim, era uma vitória esperada, mas assim, o torcedor do Warriors, ele não entrou confiante nesse jogo. Por quê? Porque o Golden State, a pior coisa pro Golden State é pegar um time desfalcado. Sempre que o Warriors pega um time desfalcado, ele mama. Nessa temporada. Pegou o Bucks sem o Giannis, perdeu. Pegou o Pacers sem Siakam, perdeu. Então, apesar da vitória ontem ter sido uma obrigação, o torcedor do Warriors estava cagado. Tava todo cagado. Mas não, os velhos foi lá, resolveu, o Jimmy Butler fez um ótimo jogo, 21 pontos, 9 rebotes, 7 assistências. A defesa do Warriors não sofreu muito, né? No primeiro tempo até que sofreu um pouquinho, mas no segundo o Warriors foi bem melhor. O quarto período do Warriors foi completamente dominante, né? 39-18 na parcial. E aí, né, sem tantos sustos assim, venceu no Chase Center. Sexta vitória do Golden State, encerrando, né, sua sequência de derrotas. A quinta vitória em casa, né, Golden State que em casa está invicto. E último jogo da rodada, Minnesota e Sacramento Kings. Aqui, vitória tranquilinha de Minnesota, 144-117. Jogo completamente dominante de Minnesota. O Kings não conseguiu fazer basicamente nada. Rudy Gobert com, acho que dá pra dizer, né, o melhor jogo dele na temporada. 19 pontos, 12 rebotes e 5 tocos pro 4 vezes Depoy, né? Anthony Edwards com mais um bom jogo, ele voltando bem de lesão, né? 26 pontos pro Anthony Edwards. McDaniels com 21 pontos. McDaniels que ofensivamente vem mostrando uma evolução muito legal nessa temporada, né, cara? Gostando bastante de ver esse McDaniels mais, né, mais ofensivo e se mantendo, né, um dos melhores na defesa. São 4 vitórias para Minnesota nos últimos 5 jogos. Essa foi a quinta vitória do time na temporada. Minnesota voltando a ficar com campanha positiva. Sacramento sofrendo sua sexta derrota, tá bom? Então, é isso, minha gente. Sobre os jogos de ontem, é isso.
Deixa eu só ver se saiu alguma notícia que vale a pena ser comentada. Não tem nada tão relevante assim. Então é isso, rapaziada. Vou encerrar o episódio de hoje, né? Episódio mais curtinho. Mas deu pra falar de tudo, né? Acho que não deixei passar nada. Espero que você tenha gostado do episódio. Se gostou, por favor, avalie, né? Avalie com o seu like, tá? Não se esqueça de dar uma olhadinha lá na Centauro. Dar uma olhadinha nas promoções e usar o cupom SWISH10 para garantir seus 10% de desconto, que vai ajudar bastante, especialmente, né? Comprinhas de final de ano, né? Ajuda, ter 10% de desconto para comprar um tênisinho, comprar uma camisa, um moletom. Ajuda, né, guerreiro? Então, vai lá na Centauro, aproveita as promoções. E é isso. Obrigado pela audiência. Beijo, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Tamo junto e tchau.